5 promessas de João 10 que revelam Jesus como o bom pastor que dá vida ao rebanho. Introdução e contextualização. O capítulo 10 do Evangelho de João nos apresenta uma das imagens mais tocantes e poderosas que Jesus usou para descrever sua missão, a figura do bom pastor. Essa metáfora não é apenas poética, mas profundamente teológica. Jesus está falando a um público familiarizado com a linguagem pastoral da Bíblia hebraica, onde Deus é o pastor de Israel, Salmo 23 verso 1, Ezequiel capítulo 34. Mas agora, Jesus afirma que ele próprio é esse pastor, o cumprimento vivo da promessa divina. João capítulo 10 é parte de um discurso mais amplo, situado logo após a cura do cego de nascença, João capítulo 9. Ao confrontar os líderes religiosos por sua cegueira espiritual e falta de cuidado verdadeiro com o povo, Jesus contrasta sua liderança com a do verdadeiro pastor que conhece, chama e protege suas ovelhas. O capítulo pode ser dividido em 3 blocos principais. Jesus como a porta das ovelhas, versos 1 a 10. Jesus como bom pastor, versos 11 a 21, e a reação do povo e a afirmação de sua divindade, versos 22 a 42. Neste estudo, vamos mergulhar nas verdades centrais desse capítulo, destacando 5 promessas profundas que Jesus nos faz e que continuam sendo fonte de salvação, segurança e vida abundante para todo aquele que crê. 1. Jesus é a porta, o único acesso à salvação, João capítulo 10 verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, e sairá, e achará pastagem. No grego original, a palavra traduzida por a porta é tira, usada para indicar um ponto de entrada decisivo, de acesso ou exclusão. Jesus não diz ser uma porta, mas a porta. Isso enfatiza a exclusividade de sua mediação entre Deus e os homens. Ele é o único caminho que conduz à salvação, João capítulo 14 verso 6. A imagem remete à prática dos pastores da época. À noite, eles levavam o rebanho a um cercado e dormiam literalmente deitados na abertura do aprisco. Nada entrava ou saía sem passar pelo pastor. Jesus está dizendo: eu sou esse acesso, essa proteção, essa segurança. Essa afirmação derruba qualquer tentativa de pluralismo religioso quando se trata de salvação. Jesus não é uma das muitas opções, ele é o único caminho. Você tem tentado entrar no aprisco da salvação por outro caminho? Tem confiado em sua bondade, religião ou esforço pessoal? Essa palavra te chama a parar de correr atrás de portões falsos. Somente Jesus pode te dar descanso, liberdade e alimento para a alma. Entrar por essa porta é um ato de rendição e confiança. É dizer: eu não consigo sozinho. Eu preciso de um pastor. Talvez você se sinta fora do aprisco. Distante, vulnerável, ferido. Talvez já tenha batido em muitas portas que prometeram paz, mas só trouxeram vazio. Hoje, o bom pastor está diante de você dizendo: entre por mim. Que o Espírito Santo te convença que essa porta está aberta. Que você pode passar por ela agora, sem burocracia religiosa, sem pendências humanas. Basta crer, ouvir a voz do pastor e entrar. Há perdão. Há acolhimento. Há novas pastagens. Não espere se arrumar para entrar. Entre e ele vai te transformar. Entre e ele vai te pastorear. Jesus é a porta que conduz à vida, e hoje ele te chama a atravessá-la com fé. 2. Jesus conhece cada ovelha pelo nome, João capítulo 10 verso 3. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. A beleza deste versículo está na intimidade revelada. O verbo grego kali, chamar, é usado aqui com o acréscimo de pelo nome ou onomati. Jesus não chama genericamente, como um pastor que grita para um rebanho distante. Ele conhece cada ovelha de forma pessoal, singular, individual. Essa imagem nos remete ao cuidado pastoral do Antigo Testamento, como Isaías capítulo 43 verso 1, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu.
Em um mundo onde somos frequentemente tratados como números, estatísticas ou rótulos, essa verdade é profundamente libertadora. Deus te conhece. Ele conhece sua história, suas feridas, seus medos, seus sonhos. Ele não te confunde com ninguém. Ele não te vê como parte de uma massa anônima, mas como alguém com rosto, nome e valor. Você tem vivido como alguém que foi chamado pelo nome? Ou tem se sentido perdido, esquecido, indistinto? Quando Jesus te chama, Ele não está apenas fazendo um convite genérico ao mundo. Ele está chamando você com tudo que você é, com tudo que você viveu. Ele te chama com amor, com propósito e com uma direção, para conduzir você para fora. Para fora da prisão do pecado, do medo, da solidão. Que hoje o seu coração ouça essa voz. Que em meio às vozes do mundo, do passado, da culpa ou do orgulho, a voz do bom pastor se destaque. E que ela te comova. Porque quando ele chama, não é só para te identificar, é para te conduzir. Talvez você tenha se afastado, talvez tenha deixado de ouvir. Mas ele não parou de chamar. Seu nome continua ecoando no coração do Salvador. E quando ele chama, ele guia, ele protege, ele leva ao descanso. Hoje, escute essa voz. Não endureça o coração. Há um pastor que te conhece e mesmo assim te ama. Há um Senhor que não erra seu nome. Há um Salvador que chama e nunca desiste da ovelha perdida. 3. Jesus dá a vida pelas suas ovelhas, João capítulo 10 verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A palavra andar aqui, no grego titumi, implica algo voluntário, planejado, sacrificial. Jesus não é apenas um pastor que cuida, ele é o pastor que morre. Não por acaso, não por obrigação, mas por amor. E ele deixa claro, isso é o que o diferencia do mercenário, que foge diante do perigo. Essa afirmação aponta diretamente para a cruz. A salvação que Jesus oferece não é barata, nem simbólica. Ele deu a própria vida para que as ovelhas pudessem viver. A cruz não é um acidente trágico da história, mas o cumprimento da missão do bom pastor. Talvez você esteja se perguntando, por que ele faria isso por mim? A resposta está no caráter do pastor, não no valor da ovelha. Ele deu a vida não porque as ovelhas eram dignas, mas porque ele é fiel. Não porque nós merecíamos, mas porque ele nos amou primeiro. Você já reconheceu que alguém morreu por você? Que Jesus voluntariamente tomou o seu lugar, carregou sua culpa, suportou sua condenação? A morte de Jesus é mais do que um ato histórico. É um convite pessoal. Ele morreu por você. Pela sua rebeldia, pelo seu orgulho, pela sua incredulidade. E ele fez isso para te dar vida. Vida plena. Vida eterna. Que hoje o Espírito Santo te convença desse amor incomparável. Que não haja mais dúvidas sobre o valor que você tem para Deus. Você valeu o sangue de Jesus. Você foi amado até o fim. Não há evangelho sem cruz. E não há cruz sem resposta. A pergunta é: o que você fará diante de um pastor que deu a vida por você? Hoje, receba essa entrega com fé. Renda-se ao pastor que se entregou. Deixe de lutar sozinho. Ele não é só um exemplo, ele é o Salvador. Que o seu coração se renda a esse amor tão grande, tão pessoal, tão eterno. 4. Jesus protege as suas ovelhas com poder eterno, João capítulo 10 versos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Esses versículos encerram uma das promessas mais reconfortantes das palavras de Jesus, a segurança eterna daqueles que são suas ovelhas. O verbo arrebatar vem do grego arpazo, que significa tomar à força, arrancar com violência.
Jesus está dizendo que não há força humana, espiritual ou circunstancial capaz de arrancar uma ovelha de sua mão. Esse é um texto de profunda segurança escatológica, pois liga o conhecimento pessoal de Jesus por suas ovelhas com a garantia da vida eterna e da proteção final. A imagem é de uma ovelha segura no pastoreio eterno do Filho e nas mãos poderosas do Pai. Você vive com medo de perder a salvação? Sente-se inseguro diante das suas fraquezas? Essa promessa não é baseada na força da ovelha, mas na fidelidade do pastor. A segurança está na mão que sustenta, não na pata que caminha. Não somos guardados por nossa firmeza, mas pela fidelidade daquele que não falha. Talvez você tenha caído, escorregado, se perdido por um tempo. Mas se você pertence ao pastor, ele não te perdeu. Ele não te abandonou. Sua mão ainda está sobre você. E ela é firme, poderosa e eterna. Hoje, receba essa segurança. Não como desculpa para viver de qualquer forma, mas como ânimo para perseverar com fé. O mesmo que te salvou, é o que vai te guardar até o fim. Que essa promessa traga descanso ao seu coração. Você não está sozinho, nem à deriva. Você tem um pastor que não solta, não desiste, não te entrega aos perigos. Confie nele. Siga a voz dele. E viva com a certeza, ninguém pode arrebatar você da mão de Deus. 5. Jesus dá vida abundante, João capítulo 10 verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é talvez uma das declarações mais conhecidas de Jesus, mas também uma das mais mal interpretadas. Vida abundante, no contexto do Evangelho de João, não se refere a bens materiais ou sucesso terreno, mas à plenitude da vida em Deus, uma vida restaurada, reconciliada, frutífera, eterna. A palavra grega usada para abundância é perissos, que significa mais do que suficiente, transbordante, excedente. Jesus está prometendo uma vida que não apenas sobrevive, mas floresce mesmo em meio às dificuldades. Você tem vivido uma vida cheia do Espírito? Ou apenas tem sobrevivido espiritualmente? Muitos cristãos vivem como se tivessem apenas um fio de esperança, um sopro de fé, quando na verdade foram chamados para uma existência cheia, rica, vibrante no Senhor. Isso não significa ausência de dor, mas presença de propósito. Não a ausência de lutas, mas plenitude de sentido. A vida abundante que Jesus promete é aquela que muda o interior, transforma os relacionamentos, dá força na provação, esperança no luto, paz no caos e alegria no serviço. É vida que ninguém pode roubar, nem o ladrão, nem o mundo, nem a morte. Hoje, abra seu coração para essa abundância. Não aceite uma vida espiritual rasa, superficial, repetitiva. Cristo tem mais. Cristo é mais. Ele veio para que você viva de verdade. Para que você transborde, floresça, brilhe, frutifique. Que o Espírito Santo te convença de que a vida em Cristo não é monótona, mas cheia de cor, profundidade e sentido. Que você não apenas ouça sobre ela, mas entre nela. Que sua alma cante de alegria, mesmo no vale, porque o bom pastor está contigo e te fez viver e viver em abundância. Conclusão: a voz do pastor ainda chama. Diante dessas 5 promessas eternas, a pergunta que ecoa é: você já ouviu e respondeu à voz do bom pastor? João capítulo 10 não é apenas um retrato teológico, é um convite pessoal. Jesus não está contando uma parábola genérica. Ele está se revelando como aquele que conhece, acolhe, protege, conduz e dá a vida. Você pode estar se sentindo distante, sujo, ferido. Mas ainda hoje, o pastor chama. Ainda hoje, há uma porta aberta. Ainda hoje, ele oferece vida e vida em abundância. Não deixe para amanhã o que o Espírito Santo está te chamando a fazer agora. Hoje é o dia da reconciliação. Hoje é o dia da entrega. Ore comigo, se você deseja entregar sua vida ao bom pastor.
Senhor Jesus, eu reconheço que sou uma ovelha perdida e que preciso do teu cuidado. Eu creio que tu és o bom pastor que deu a vida por mim. Me arrependo dos meus pecados, e hoje abro meu coração para te receber como meu Senhor e Salvador. Conduz a minha vida, me ensina a ouvir tua voz, e me guia até o fim. Eu te entrego tudo, e confio que ninguém poderá me arrebatar das tuas mãos. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se essa oração foi sincera, creia, você entrou pela porta. Você foi acolhido no aprisco do Senhor. Caminhe agora com fé, com amor, com propósito. E lembre-se, Ele conhece você pelo nome e jamais te abandonará. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e curta este conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador do Evangelho. Que o bom pastor te guie em todos os teus caminhos, hoje e para sempre.